Olá pessoal, boa noite, turma do Neja 2, não é? Bom, essa é a primeira aula do segundo bimestre e último bimestre, ok? E nela nós estudaremos a orientação de estudos do segundo bimestre. E, na verdade, o que acontece? Eu vou usar esse material com vocês, tá? Ele já está projetado aí na tela de vocês, eu estou aqui nessa telinha pequenininha, tá bom? O que acontece? A orientação de estudos ela tem 5 aulas, tá? E se não me falha a memória, nós temos 7 aulas no bimestre, contando com datas de avaliações, tá? Mas a aula 1 e a aula 2 elas são bem pequenas, e como nós temos 4 tempos de aula hoje, eu decidi englobar as 2 primeiras aulas, tá? A primeira aula, como você vê aí, ela é só essa primeira página aqui, né? É só a apresentação da definição de função exponencial, e a segunda aula é a construção dos gráficos. Então, eu vou trabalhar só isso hoje. Vocês vão ter na plataforma um documentozinho, um arquivozinho com os exercícios para vocês fazerem no caderno, enfim, como vocês puderem fazer. Só tira a foto para mim, manda lá para entrega na atividade. E as próximas aulas ainda não estão planejadas, tá? Eu só planejei aulas de hoje, porque todas as minhas 12 turmas já estão com os cronogramas das aulas e de datas de avaliações prontos. Mas eu vou fazer isso nos próximos dias e eu vou dispor no grupo, tá? No nosso grupo de WhatsApp da turma. Quem não tem, entre em contato lá na plataforma. Vá no tópico de matemática lá na última aula, na primeira, aliás, na primeira aula tem lá o linkzinho para vocês, a primeira e segunda aula, para vocês entrarem no grupo de matemática, tá? Não é o grupo da turma, é o grupo de matemática. Bom, vamos lá então. É o seguinte, o que vem a ser uma função exponencial? Antes da gente começar a fazer função exponencial, a gente vai falar rapidinho sobre a estrutura de uma potência. A potência, na verdade, ela é uma multiplicação, tá? É a famosa continha de vezes. Então essa é a estrutura. Do lado esquerdo você tem a base, o expoente, e do lado direito o resultado desse expoente. Na verdade, quando você tem 5 elevado a um expoente, o que você está fazendo? Que é 3, você está fazendo a seguinte conta. Você vai multiplicar 5 por ele mesmo em 3 momentos, ou seja, você vai fazer uma multiplicação de 5, esse 5 do meio aqui está horrível, né? De 3 fatores de 5, né? E você tem 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, tá bom? Então isso daí é uma operação, tá, de números naturais, que pode e será ampliado para números inteiros, números racionais, números reais, ok? E o que vem a ser então função exponencial? Como vocês provavelmente já viram em outros anos, e nós vimos aqui no nosso curso, o que vem a ser função quadrática e função afim, a função exponencial ela é uma função onde a variável x está no expoente da potência. A base ela é um número real, constante, tá? E o expoente desse número vai ficar a variável. Observe aí esse primeiro parágrafo, né? Na função exponencial a variável aparece no expoente, como por exemplo a função f de x aqui igual a 2 elevado a x. A base é 2 e o x é expoente. Agora vem a definição de função exponencial, né? De forma geral, temos uma função real, né? Onde o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também. f de x igual a elevado a x, observe que lá na função quadrática nós tínhamos
f de x é ax² mais bx mais c, a função afim f de x igual a x mais b, e aqui a gente tem f de x igual a elevado a x. É chamada função exponencial de base A, quando existe um número real com A maior que 0 e diferente de 1, tá? Onde f de x é igual a elevado a x. Está muito mal escrito isso aqui, mas o que a gente está falando? O x é um expoente, é variável. E por este fato aqui, de ter esse rzinho aqui no início, eu posso adotar qualquer valor real. Agora, essa base, para a função ser uma função exponencial, a base não pode ser 1 e nem diferente, nem menor que 0. Nem 0, claro. Então ela tem que ser positiva e diferente de 1. Tá? O que é positivo e diferente de 1? Ela pode adotar qualquer valor entre 0 e 1, tirando 0 e 1, ali 0, qualquer coisa, e qualquer número acima de 1. 1, alguma coisa, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Tá? Olha os exemplos aí que a gente tem. 4 elevado a x, a base é 4, é maior que 1. Maior que 0, diferente de 1. Ok. 1/3 elevado a x, 1/3 é menor que 1, mas tem entre 0 e 1. 0,5 elevado a x, a mesma coisa. Raiz quadrada de 2 elevado a x, a mesma coisa. Raiz quadrada de 2 é maior do que 0 e diferente de 1. Tá? E aí que eu falei, como o a base, ela tem que ser maior que 0 e diferente de 1, né? Imagina só aqui uma reta numérica aqui. Se eu pegar uma régua para ficar um negócio mais bonitinho, né? Observe aqui uma reta numérica. Reta numérica, tá? A minha reta numérica. Reta dos números reais. Aí aqui a gente vai ter o 0, e o 1, né? Bom, eu posso trabalhar com quais valores? Eu posso trabalhar com esses valores aqui, entre 0 e 1, maiores que 1, mas eu não posso trabalhar com esses valores antes do 1, tá vendo? Muito menos o 0 e o 1. Então, o que é esse diagrama que eu estou representando para você? Eu estou falando, por exemplo, vou pegar aqui o número 0,2, eu posso usar. 0,9 eu posso usar como base. 2 eu posso usar como base. 1,5 eu posso usar como base. Entendeu? 2/3 eu posso usar como base. Eu não posso usar 0, eu não posso usar 1 e qualquer número negativo. Por exemplo, menos 10, não posso usar. Tá bom? Bom, feita essa brincadeira, o que a gente vai fazer? Nós temos duas situações. Nós temos os números compreendidos entre 0 e 1 e os números maiores do que 1. Se eu pegar a base A compreendida entre 0 e 1, eu vou ter uma situação. Se eu pegar as funções exponenciais com as bases maiores do que 1, eu vou ter uma outra situação. Então vamos lá. Na primeira situação é quando você pega esse cenário aqui. Esse aqui. Esse aqui, quando o A é maior do que 1, ou seja, quando a base é maior do que 1, a gente tem uma função crescente, ou seja, ela cresce. Quando a gente tem o A entre 0 e 1, a gente tem uma função decrescente. Tá? Então, quando a base está entre 0 e 1, ela é decrescente. Quando ela tem a base maior do que 1, ela é crescente. Base igual a 1, não tem função exponencial. Base menor do que 0, não tem função exponencial. Tá bom? Esse desenhozinho colorido, ele ajuda você a entender na reta real. Primeiro você tem que saber o que é uma reta real, mas vai perceber que é uma reta numérica, é uma reta enumerada, é como se fosse uma régua, entende? Como se fosse uma régua que aqui na régua você tem 0, 1, 2, 3, os centímetros, milímetros, só que na reta real você, entre cada milímetro, você tem infinitos números também. Caso você escolha o que você quiser.
ok? Bom, exemplos aí. A função f de x igual a 3 elevado a x é uma função crescente, porque a base é maior do que 1, né? Aqui, 7 elevado a x é uma função crescente, porque a base é 7 maior do que 1. A função f de x igual a meio elevado a x ela é decrescente, porque o denominador não, a base está entre 0 e 1, e 1/4 é a mesma coisa. Tá ok? Agora, nós vamos ver na segunda aula, que eu vou já passar essa segunda aula agora, como isso acontece na representação do gráfico. Olha só, quando você tem uma função crescente, ou seja, quando você tem a f de x igual a elevado a x, mas com a base maior do que 1, olha o que acontece. Ela essa aqui vai ficar uma amostra. Ela cresce assim, ó, tá vendo? Ou seja, qualquer valor que você encontrar pegar em x maior do que x1, o f de x2 vai ser maior do que x1. Né? Ela vai crescer. Se você aumenta em x, você aumenta nos valores da função. Tá? Lembrando que o a é diferente de 1. Tá? Agora, quando o a estiver entre 0 e 1, olha o que acontece com a função. Ela cresce, que nem uma ladeira abaixo, né? Ela cresce. E o interessante é que ela nunca vai encontrar atravessar o eixo x, né? Tanto aqui, tá vendo aqui a minha setinha do mouse? Não sei se está aparecendo para vocês. Você pode pegar valores cada vez menores para x que ele nunca vai encontrar. Entendeu? Vai encostar, ela vai nem tangenciar, ela nunca vai encontrar, tá? Bom, aqui ele mostra como traçar o gráfico, né? Então, por exemplo, ele fala assim, vamos traçar o gráfico da função 2 elevado a x. Vamos classificá-lo como crescente ou decrescente a partir da base. A base é 2, se a base é 2 é maior do que 1, ela é função crescente. Ok, então, quando eu construí-la, eu tenho que encontrar algo parecido com isso. Não com isso, tá? Vamos lá. Vamos classificá-la como crescente ou decrescente a partir da base. Eu já fiz isso. Escolhemos valores aleatórios. Menos 2, menos 1, 0 e 2. Sugiro que sempre escolha números assim, tá? Para facilitar a vida de vocês. Então vamos lá. Quando eu escolher o x igual a menos 2, o que vai acontecer? Eu vou substituir no expoente, que na verdade... Deixa eu melhorar isso aqui. Tira essa parte daqui e coloca f de x igual a 2 elevado a x. Então, com o expoente menos 2, o meu resultado fica 1/4. Então, quando x é menos 2, o meu resultado é 1/4. Quando x é menos 1, o resultado é 1/2. Tá aqui. Quando x é 0, o resultado é 1. Tá aqui. Quando x é 1, o resultado é 2. Quando x é 2, o resultado é 4. Ok. Feito isso, eu vou substituir, vou procurar aqui no meu plano cartesiano essas coordenadas, né? Olha lá. Quando x é menos 2, está aqui. X menos 2. Aí aqui, ó, tem que fazer a tracejada aqui, ó. Isso aqui é 1/4. Tá? Quando x é menos 1, o resultado é 1/2. Então, aqui, ó, 1/2. Tá? Quando x é 0, deixa eu marcar aqui o 1. Quando x é 0, ele é 1, né? Aqui, ó, x igual a 0, y igual a 1. Aqui. Tá? Quando x é 1, aí aqui ele fez direitinho. Quando x é 1, o y é 2. Quando x é 2, o y é 4. Ok? E aí, o que eu falei para vocês? O gráfico dessa função tem que bater com esse desenho aqui de azul. Não bater, mas tem que ser parecido. E de fato ele é, ó, porque elas são crescentes. Tá? Agora, o segundo exemplo é traçar o gráfico de meio elevado a x. Como a base é meio e esse meio está entre 0 e 1, o que acontece? A gente vai ter uma função decrescente, né? E está aí o primeiro passo. Então, o nosso gráfico tem que ser
mais ou menos isso aqui, né? Isso aqui mais ou menos, tá? Vamos verificar. Bom, agora o que vai acontecer? Eu vou escolher menos 2 para o expoente, de novo, né? F de x igual 1/2 elevado a x, tá? Bom, com x menos 2, inverte, porque o sinal é negativo, o expoente é negativo, fica 2 elevado ao quadrado, 4. Menos 2 é 1 quarto. A mesma coisa para o menos 1, aqui, aqui e aqui. Vamos encontrar esses pontos no gráfico. Olha lá, já apareceu com o meu rascunho ali, ó, né? Vamos lá. Menos 2 vai a 4, isso aqui é o 4, tá? E aqui é o eixo y, e aqui é o eixo x, tá? Menos 1, aqui eles erraram, tá, gente? Agora que eu tô vendo, ó, aqui é menos 2 e 4, aqui é 2 não. Fizeram uma apostila que nem a cara deles, né? Do professor que elaborou isso. Falo mesmo, tá errado, tá mal feito. Menos 1 e 2, aqui 0 e 1, aqui 1,5 e aqui 2 e 1 quarto, tá? Aí agora tá certo, menos 2 e 4 tá aqui, menos 1, x menos 1, y2 tá aqui, x 0, y1 tá aqui. Aí aqui, ó, deixa eu pegar uma régua para ficar melhor. Ó, nesse passo aqui, vou fazer a tracejada aqui, ó. Isso aqui é 1 quarto, não, é 1/2, né? É 1/2. Agora eu vou pegar quando o x é 2, o y é 1 quarto. Aqui, ó. Que é 1 quarto. Tá? E aí traça os pontos que vocês encontrarem. Tá ok? Bom, gente, essa é a aula de hoje. Então, o que nós vimos na aula de hoje? De importante, tá? O que nós vimos na aula de hoje de importante? Onde é que eu vou anotar? Vou anotar aqui em cima. Nós vimos definição da função exponencial, nós vimos classificação da função, exponencial a partir de sua base. Nós vimos a construção do gráfico da função exponencial, tá? Então nós vamos fazer agora os exercícios depois dessa vídeo aula de 20 minutinhos, tá? Nós vamos fazendo os exercícios e aí qualquer dúvida, só entrar em contato pelo WhatsApp ou pela plataforma, ok? Fiquem na paz, um grande abraço, espero que tenham gostado e até a próxima.